Muito obrigado, da joia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Quero, primeiramente, expressar minha gratidão ao pastor Richard por estar com os irmãos nessa manhã e dizer que, realmente, quem está de aniversário hoje é minha neta, a Laurinha. A Laurinha é uma das coisas mais preciosas que já me aconteceu. E só quem sabe o que é isso é quem é avô. Quem ainda não é avô não entende isso não, né? Inclusive, eu sempre digo, as pessoas quando vinham falar e diziam da alegria de ser avô, eu sempre achei isso uma conversa furada. Eu sempre achei que é papo de avô babão. E aí, quando eu soube que eu ia ser avô, não mudou nada em mim. No dia do nascimento da Laurinha, também não mudou nada em mim. Mas quando a gente chega em casa, que a minha nora diz assim, quer segurar, avô? Eu disse, quero. E quando eu peguei a Laurinha no braço, ela olhou dentro dos meus olhos, e aí, acredite se quiser, uma metamorfose aconteceu. Uma mudança de dentro para fora, uma satisfação tomou conta de mim. Vocês não sabem o que é isso, só quem sabe o que é isso é quem é avô de primeiro neto, primeira neta. Por isso que a Laurinha, tudo que ela quer, eu acabo dando. Ontem nós fomos no shopping, e ela comigo no colo, vovô, eu quero isso. Eu botava no carrinho, e aí eu fui fazer não sei o quê, deixei o carrinho com meu filho tirou tudo que eu botei lá, e trouxe apenas uma coisa, porque tudo que ela pede eu acabo dando, porque é uma alegria muito grande, a satisfação no meu coração que não tem tamanho. Por isso, o aniversário dela foi no dia 6, ontem nós iríamos comemorar, adiar a comemoração para hoje, então hoje à tarde nós vamos estar ali celebrando e comemorando 3 anos de vida da pequena Laurinha. E é ela que manda mesmo, pastor, é ela que manda e não tem conversa, e não é só em mim não, é em mim, na voinha dela, né? E assim por diante. Quero dizer da minha alegria de estar com os irmãos. A última vez que eu vim aqui, eu cheguei lá no fundo, sentei ali atrás. A pastora pregou naquele dia, me lembro que você trouxe uma palavra naquele dia, muito boa. Queria convidar você para falar no retiro dos meus adolescentes, mas estava muito em cima. Acabei chamando um cara lá mesmo de Curitiba. E uma alegria estar com vocês. Falei com o pastor Richard, estava nos Estados Unidos. E eu queria trabalhar um pouco com vocês o tema que vocês estão trabalhando esse ano, que é transformação. Eu mandei uma mensagem para ele pedindo para cantar uma música, acho que ele nem viu, né? Você nem viu, não foi? Nem viu. Doce Presença. Por que essa música? Doce Presença. Porque essa música eu ouvi pela primeira vez aqui neste templo há 2 anos atrás, aproximadamente 2 anos e meio atrás. E naquela ocasião, aquela música falou muito profundamente ao meu coração. Por quê? Porque eu passava naquele momento por um dos piores momentos da minha vida. Eu poderia dizer que já foi o pior momento que eu já vivi até hoje. Um momento de angústia, um momento de insegurança, um momento de incerteza. E aquela música mexia demais comigo, se não me engano, foi a música tema da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, né, há 2 anos e meio atrás. E aquilo mexeu muito comigo, como aquela palavra me confortou, como aquela palavra me ancorou, como aquela música trazia para mim uma comunicação de Deus à minha alma. E aquilo me trouxe muita paz, muita segurança. Graças a Deus, aquele momento ruim passou. E eu, então, continuei a minha vida, viajando esse Brasil todo, de meu Deus. E quando foi recentemente, eu estava preparando um sermão, não sei aonde, fora de Curitiba, e me veio à mente aquela música. Doce Presença. Eu não sei o resto da letra, né? Como é que é? Isso aí, meu refúgio, isso. Será que eles conseguem cantar no final?
Vamos ver se eles conseguem, hein? Mas aí, gente, eu estava lá em algum lugar preparando o sermão, me veio à mente essa música. Eu mandei para uma das bandas da minha igreja, prepara essa música para domingo à noite, para a gente cantar. Só que a minha igreja não conhece essa música, e eles cantaram no domingo de manhã. E quando eles cantaram no domingo de manhã, eu comecei a chorar igual uma criança, e eu não sabia por que eu estava chorando. E logo depois daquela música eu ia subir para pregar. Então tem até um culto gravado lá que eu pego o microfone, começo a chorar, e eu disse naquela ocasião: eu não sei por que essa música me faz chorar. Mas depois eu me lembrei da angústia que eu vivi, me lembrei do momento difícil pelo qual eu passei, me lembrei que aquela música trouxe de Deus ao meu coração um refrigério. E aí essa música está aqui na minha playlist. Quando eu vou viajar, é ela que eu ouço o tempo todo, porque ela fala muito profundamente ao meu coração. Por que eu estou contando isso? Porque quando nós vivemos a nossa realidade humana, nós somos surpreendidos pela vida. Alguns de nós temos situações em nossa vida que nos fazem sofrer. Talvez por um breve momento, como foi o meu caso, talvez 1 ano e meio me fez sofrer muito. Tem gente que talvez viva sofrendo por circunstâncias mais duradoura, que perdura por muito tempo. Eu queria ler com você um pouco de uma história que você já conhece, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de 2 a 9. Nós vamos falar da realidade de uma mulher chamada Ana. E essa é uma história muito conhecida porque Ana vivia anos de sofrimento. Não apenas poucos anos, não apenas alguns momentos, mas Ana vivia anos de sofrimento, sendo uma pessoa consagrada a Deus, dedicada ao Senhor, casada com um marido que a amava fortemente. Ela tinha uma angústia no seu coração. O texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 2 a 7, diz assim: Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. Versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Essa é uma história de um contexto que a gente sabe muito bem, um contexto onde havia poligamia. Um homem casava-se com mais de uma mulher, diga-se de passagem. Isso nunca foi o projeto de Deus. O projeto de Deus para o homem era que cada homem tivesse sua própria mulher. Mas a nação de Israel sempre procurou se espelhar nas outras nações. E como as outras nações tinham várias mulheres, eles passaram a ter várias mulheres. A Bíblia faz menção apenas de 2 mulheres aqui, Penina e Ana. E o texto deixa bem claro que Penina tinha filhos e filhas.
E vocês sabem muito bem que ser mulher naquele contexto não era muito valorizado, especialmente se não tivesse filhos, menos valorizado seria ainda. Naquele contexto, a mulher que não tivesse filha ou filho era tida como uma pessoa não abençoada, era tida como uma pessoa que não tinha serventia e que isso gerava um desconforto familiar muito grande. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela era amada pelo seu esposo, mesmo sem ter lhe dado filhos. Aqui a gente já vê um diferencial. Ana era amada não pela utilidade que naquele contexto se previa. Ela era amada porque simplesmente o seu marido a amava. E em outras versões diz que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, apesar de não ter filhos. Agora, quando a gente olha para esse contexto, nós vamos observar que esse texto nos apresenta que todos precisamos de transformações. Mesmo sendo amados, ainda assim precisamos de transformação em áreas de nossa vida. Ana tinha muito. Ela tinha o marido, tinha o amor do marido. Ana tinha cuidados diferenciais. O texto deixa bem claro que no dia da celebração, da festa, o seu esposo dava um pedaço de carne para outra mulher, para os filhos dela, mas para Ana dava em dobro. Ela era cuidada de maneira diferenciada em relação aos outros. Era amada, era cortejada, era elogiada. Eu me lembro que nesse texto, o seu marido diz assim: por que você está triste? Você sabe que eu te amo mais do que todas as coisas. Ela era elogiada, cuidada, diferenciada, mas ela tinha uma necessidade muito forte na sua alma, no seu coração. Ela tinha necessidades pessoais, necessidade íntima que só Deus sabia. Ela tinha uma necessidade que a machucava. O fato de não ser mãe a machucava. Interessante que ainda hoje eu conheço pessoas que não puderam ter filhos, e essas pessoas, elas tentam sobreviver. Elas procuram compreender, aceitar. Alguns precisam de acompanhamento pastoral, emocional, psicológico. E eu me lembro que eu tinha na minha igreja um casal muito dedicado. Ele tocava no louvor, ele dirigia um dos ministérios, ela era presente ali, sempre presente na igreja, ocupava funções. E certa vez eu perguntei se eles não sofriam pelo fato de não terem filhos. E eu me lembro que eles responderam, disse: não, pastor, a gente já compreendeu, isso é algo que a gente já absorveu, não temos nenhum problema com isso. Eu sei que nem todos terão filhos. Até que um dia, em um retiro, aparece uma jovem lá, uma jovem de 16 anos, e começa a chamá-los de pai, chamar de mãe. E quando aquele casal que dizia para mim estarem resolvidos pelo fato de não ter filhos, começam a ouvir pai, ouvir mãe, eu penso que é aquela mesma sensação que eu sinto quando Laurinha diz: vovô, eu paro tudo. Eu penso que começou a gerar naquele casal uma transformação emocional, que depois virou numa necessidade de transformação situacional. Para vocês terem ideia, aquele casal acabou adotando aquela jovem de 16 anos. E eu me lembro quando eles vieram falar comigo no meu gabinete assim: pastor, o senhor lembra que uma vez o senhor perguntou se a gente não tinha dificuldades pelo fato de não sermos pais e mãe?
Falei, lembro. Disse, pastor, a gente mentiu para o Senhor. A coisa que a gente mais queria na vida é ser pai. E eu queria ser mãe. E agora Deus me deu essa oportunidade. E eu queria saber a sua opinião, porque eu quero adotar fulano. No século 21, com todo o progresso, todas as conquistas que as mulheres têm, o espaço que elas ocupam, ainda assim, um coração de uma mulher que não consegue ser mãe traz consigo um sentimento de frustração. Imagine no contexto de Ana. Por isso eu digo que todos precisamos de transformação. Queria desafiar você a olhar um pouco para a sua realidade e buscar identificar aos seus olhos transformações que você precisa. Nós precisamos de transformações em áreas de nossa vida. Nosso casamento precisa de transformação em algumas áreas. O ambiente onde nós trabalhamos, a igreja onde nós servimos, a sociedade em que vivemos precisa de transformações. Ana tinha necessidades pessoais que precisavam de transformação. Qual a área da sua vida, agora bem particular, onde só você e Deus consegue enxergar que iria crescer muito se fosse transformada? Talvez outra pessoa precise de transformação, pessoas com quem você convive, pessoas a quem você ama, pessoas que Jesus ama, precisam de transformação também. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é especialista em transformar impossibilidades em algo possível. Deus tudo pode. Deus pode fazer novas todas as coisas. Deus pode aperfeiçoar aquilo que pode melhorar. Assim como Ana, Deus chama você e a mim a desenvolver uma fé que gera transformação. Uma fé que dê lugar ao impossível. Uma fé onde o sobrenatural se torna natural. E como é que a gente consegue isso? Uma fé que gera transformações, ela persevera em oração. Uma fé para transformar situações vai requerer que nós sejamos perseverantes em oração. Interessante, quando a gente olha para o texto, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada. Alma amargurada se manifesta no semblante. Você conhece alguém amargurado? Talvez a pergunta é, você é uma pessoa amargurada? Talvez o pastor Richard aqui não tenha ninguém amargurado, mas na Lindóia tem. Na minha igreja, a pessoa amargurada a gente percebe pelo semblante. O seu semblante é feio. Assim como o sorriso formoseia o rosto, quem vive chorando e sofrendo e em amargura, tem um rosto sem leveza, sem simpatia, tem um rosto duro. É raro a gente encontrar alguém sisudo e quando vai conhecê-lo, vai perceber que é uma pessoa maravilhosa. Aí diz, você me enganou, você parecia ser uma pessoa dura, mas você é uma pessoa legal.
mas o texto diz que Ana estava com a alma amargurada. E quando ela está com a alma amargurada, ela vai para o lugar certo. O lugar ideal para alguém que está sentindo amargura na alma é na casa de Deus. O lugar certo, quando alguém está entristecido, é na presença de Deus. O texto diz que Ana chorou muito. Chorou muito, não tem lugar melhor para chorar do que na presença de Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem-aventurados que choram, porque serão. Haverá o dia em que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Chorar na presença de Deus é maravilhoso. De vez em quando eu me vejo chorando e eu costumo disfarçar, que eu não quero que as pessoas me vejam chorando. Aí geralmente eu fico assim, ó. E nesse movimento, eu venho aqui, puxo as lágrimas e distribuo sobre a sobrancelha. Ninguém percebe que eu estou chorando. Mas eu aprendi isso com um outro irmão, alto funcionário da Caixa Econômica Federal. E um dia eu fui cumprimentá-lo depois de um louvor, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Falei, você está chorando, querido? Ele disse, pastor, eu choro, todo louvor eu choro. Falei, então você é igual a mim. Nós somos chorões. Descobri que o meu tesoureiro também chorava o tempo todo. Mas nós, homens, quando choramos, nós queremos disfarçar. Algumas mulheres também. Conheço histórias de mulheres que choram no travesseiro. Elas entendem bem as palavras de Jesus, quando Jesus diz assim, que as minhas... Jesus não, o salmista, né? As minhas lágrimas são o meu alimento, de dia e de noite no travesseiro. O texto diz que Ana estava amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aqui está o segredo. Não tem nenhum problema passarmos por dificuldade, passarmos por tribulação, enfrentarmos momentos difíceis. Não há nenhum problema experimentarmos uma amargura de alma em alguma circunstância do nosso viver. Mas quando isso acontecer, a gente precisa buscar a presença do Senhor, chorar na presença do Senhor e orar ao Senhor. Enquanto ela continuava a orar, diz o versículo seguinte, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. E aquele homem fez um julgamento. Fez inclusive uma acusação, porque Ana estava bêbada, tinha tomado bebida forte. E ela diz, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Na angústia e na tristeza, ore ao Senhor e seja perseverante em oração. Aquela tribulação que eu passei há 2 anos e meio atrás, gerou em mim um comportamento, e eu botava aqui um despertador. Orar por tal situação. Todo dia, em determinado momento, tocava aquele despertador e eu olhava aquilo, e aí eu parava onde eu estivesse e orava ao Senhor. Interessante que a minha esposa, da mesma forma, colocou o despertador para o mesmo horário. Ela orava ao Senhor. O meu filho Mateus orava ao Senhor na mesma hora. E nós 3, clamando ao Senhor, experimentamos exatamente a transformação. Porque uma fé que gera transformação é uma fé que persevera
em oração. A pergunta é: você tem orado? De que maneira? Você tem sido perseverante? Transformação sem oração é algo completamente incompatível com a vida cristã. Transformação sem oração não bate com a vida cristã, porque é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. E Jesus deixa isso bem claro: sem mim nada podeis fazer. Seja qual for o desafio, seja qual for a necessidade de transformação que você tenha em sua vida ou no ambiente onde você estiver, ore sem cessar. Ore sem cessar. Em segundo lugar, uma fé que gera transformação, ela é fiel nos votos feitos a Deus. Interessante, o versículo 11 deixa bem claro que há um voto feito a Deus aqui. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esquecerem da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel. É comum a gente fazer votos a Deus, especialmente em momentos difíceis. É comum a gente se comprometer. Se o Senhor transformar tal situação, eu serei. Eu te darei. Eu farei. Eu nunca mais. Já viram? Muita gente faz votos assim. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor curar o meu filho, eu nunca mais faltarei um culto na casa do Senhor. Só se eu tiver impossibilitado. Tem gente que assim, eu fiz um voto, uma senhora na minha igreja, eu estou nessa igreja, pastor, há 26 anos. Quando eu cheguei, era uma igreja de 30 pessoas ali em Curitiba, e quando eu cheguei naquela ocasião, tinha uma senhora que vinha sempre no culto de oração e ela fez um voto ao Senhor de nunca deixar de frequentar o culto de oração. Se ela tivesse a bênção de passar em um concurso ou em uma seleção de um curso de técnico de enfermagem, ela não faltaria mais no culto de oração. Aí ela passou. Não faltou mesmo. Depois disso, ela resolveu passar no vestibular para a enfermagem. Passou. Não faltou mais. Depois ela concluiu a enfermagem. E depois de alguns anos, ela esqueceu daquele voto. Espero que ela não esteja me vendo agora. Senão ela vai saber que eu estou falando dela aqui. Porque eu me lembro muito bem quando ela fez um voto ao Senhor. De nunca deixar de ir no culto de oração se Deus a abençoasse naquela primeira experiência do técnico de enfermagem. Ana faz um voto a Deus. Interessante que esse voto dela parece incoerente. Ela era angustiada, amargurada, porque não tinha um filho. E ela faz um voto que se tivesse o filho, entregaria ao Senhor, consagraria ao Senhor. E sabe o que é isso? É deixar na casa do Senhor. Eu fico longe da Laurinha alguns meses, me dá saudade, tenho que falar com ela quase todo dia. Imagine deixar a minha filha lá na casa do Senhor para o pastor Richard cuidar. Imaginou isso? Sua filhinha, seu filhinho vai ficar aqui, o pastor Richard vai ter que cuidar dele. Depois dos 3 anos, 4 anos, o resto da vida. Parece uma incoerência. Eu queria tanto um filho, e quando o Senhor me der esse filho, eu devolverei ao Senhor e deixarei em tua casa. E de fato isso aconteceu. De fato, ela cumpriu aquele voto. Ela deixou o menino
com Eli. Eli vivia, dormia, comia, brincava no templo do Senhor. Eli viu quando aquele menino ouviu a voz de Deus. Aquele menino se chamava Samuel. Samuel, Samuel. Ele ouvia a voz de Deus. Mas a oração que gera transformação, a fé que gera transformação, é aquela fé que cumpre ao Senhor um voto, ao Senhor um compromisso. Interessante que eu aprendi a ser dizimista com o meu pai. Meu pai é pastor, e meu pai, desde que eu nasci, é pastor, e um dizimista que eu nunca vi igual. Se você der para o meu pai uma camisa, ele vai no dia seguinte na loja olhar o preço da camisa e tira o dízimo daquela camisa. Eu não chego a ser dizimista assim não, né? Eu sou um bom dizimista também. Né? Se eu ganhar um presente volumoso, eu tiro o dízimo. Mas de um relógio, de uma camisa, de um paletó, de um sapato, meu pai faz isso, eu não faço isso não. Mas teve uma vez que eu estava passando por um momento muito complicado, financeiro, e eu me lembro que eu ganhava muito pouco, porque eu ganhava por comissão. Se eu vendesse imóvel, eu ganhava. Se eu não vendesse, eu recebia apenas o salário mínimo. E o salário mínimo naquela ocasião era R$120. Eu me lembro que era um mês de abril, algo assim. Eu não vendi nada, peguei os R$120 e joguei no condomínio. Não sobrou nada. Eu falei, não tirei o dízimo. Peguei um papelzinho, anotei R$12 do mês de abril. Quando chega no mês de abril, maio, também não vendi nada, ganhei só um salário mínimo. Peguei e paguei metade do aluguel. E botei no papelzinho lá, R$12 do mês de abril, de maio. No mês de junho fez a mesma coisa. Anotei lá R$12 do mês de junho. Aí Deus me fez pensar em uma coisa que diz assim, Ilquias, eu não quero apenas que você seja dizimista. É preciso que você me dê o primeiro lugar e que o seu dízimo seja para mim uma primícia. A primeira coisa que você precisa fazer é tirar o dízimo. Depois você vai pagar as outras coisas. Naquele dia eu fiz um voto ao Senhor. Disse, então tá bom, Senhor. Do próximo dinheiro que chegar em minhas mãos, tirarei o dízimo do atrasado e do valor que recebi, e seja o que Deus quiser. Aí no mês de julho, sabe quanto eu vendi? Nada. Novamente eu tinha que tirar R$12. 12 com 36 atrasado deu 48. Ganhei 120 menos 48, sobrou quanto? Alguém é bom em matemática aí? 120 menos 48. 72. Eu tirei o dízimo do Senhor, botei no meu envelope, naquela época ainda tinha um envelope. E guardei, sobrou 72, não dava para nada. Falei, eu vou guardar os 72 para somar com o próximo mês. No próximo mês eu fiz uma venda grande. Somei com os 72, tirei o dízimo do Senhor. E não deu 3 meses, irmãos, a minha vida financeira tinha sido transformada. Paguei todas as minhas dívidas, porque eu aprendi que Deus queria de mim, não apenas a fidelidade no dízimo, mas a fidelidade como primícia a Ele. E olha, o mais importante disso é que eu cumpri um voto ao Senhor. E ainda hoje, a primeira coisa que eu faço com o dinheiro que eu recebo é tirar o dízimo do Senhor. E ficou mais fácil agora, né? Eu faço um Pix. Gosto de vir no domingo, trazer o meu envelope para aqui. Pego o envelope, coloco lá Ilquias, Pix realizado no dia tal, no valor de tal, dízimo. E coloco aqui, só porque eu gosto de vir fazer esse culto ao Senhor. Eu já transferi no dia que entrou, mas eu faço esse movimento.
Mas o que está em jogo aqui é que nós devemos cumprir os nossos votos ao Senhor. Ainda que seja entregar para o Senhor aquele tudo que me causava angústia, tristeza, eu queria muito, mas eu entreguei ao Senhor. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5. É melhor não fazer voto, mas se fizer, cumpra. Uma fé que gera transformação, persevera em oração, é fiel nos votos que faz a Deus. Em terceiro lugar, confia na palavra do Senhor. Olha o que diz o versículo 17. Eli respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Gente, aqui há um elemento fantástico. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus através de uma música, como eu ouvi naquele dia. Ouvimos a voz de Deus através de uma palavra da Bíblia. Ouvimos a voz de Deus através de uma pregação. E às vezes a gente ouve a voz de Deus na confirmação. Quantas vezes a gente vai pregar e o pessoal diz assim: pastor, Deus falou através do Senhor. Eu sempre que passo o final de semana longe da minha igreja, eu tenho viajado muito o Brasil todo, já fui em 20 estados diferentes desde janeiro de 2022 até agora, como presidente da convenção, viajando por aí. E quando eu passo um domingo sem ir na igreja, geralmente eu gravo um áudio e mando para as minhas listas de transmissões. Ontem foi o dia que eu fiz isso, gravei um áudio para os homens, um áudio para as mulheres. E o que eu recebi de retorno, e eu, quando faço isso, eu tenho que parar meia hora para poder interagir com o pessoal. E recebi mais de 7 pessoas: pastor, Deus falou no meu coração, eu estava precisando exatamente por isso, por isso, por isso. E às vezes, a gente vem à casa de Deus, apresenta ao Senhor nossa situação, e Deus confirma através de uma música, de uma oração, de um texto bíblico, da pregação. Naquela época não tinha internet, naquela época não se vinha ao templo toda semana, vinha-se ao templo uma vez por ano, 2, 3 vezes por ano no máximo. E receber do sacerdote essa bênção, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Deus honrava a sua palavra, abençoando quem o sacerdote abençoava. Ana creu na palavra do Senhor proferida por Elias. Nós devemos crer na palavra do Senhor quando ela vier ao nosso coração. Nunca duvide quando Deus falar uma palavra de transformação, testificada pelo Espírito Santo ao seu coração. Creia, o Senhor me prometeu, a tua palavra me confirmou, eu creio na tua palavra. Você quer ver um desafio enorme que a gente tem, especialmente nós pais, que criamos a criança na igreja, na escola dominical, contamos historinha de Jesus para a criança, falamos do amor de Jesus para as crianças, elas vão crescendo e aí elas se envolvem no colégio, na universidade, algumas se desviam e o coração do pai fica apertado, o coração do pai começa a sofrer. Há uma promessa, a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará. E eu tenho na nossa igreja inúmeras pessoas que os filhos estão desviados, e eu tenho até um grupo aqui aos desviados. E eu sempre digo para os pais: creia na promessa de Deus
Ele vai voltar, ela vai voltar. E a gente tem celebrado inúmeras pessoas que estão voltando para Jesus, voltando para a igreja, porque a palavra de Deus se cumpre quando nós acreditamos. Eu ouvi uma história de um pastor que o seu filho estava longe de Deus. E de repente esse menino morre. E quando esse menino sofreu um acidente, e o SAMU estava trazendo ele para o pronto-socorro, chamaram o pai veio no pronto-socorro, e quando chegou ali no pronto-socorro, o socorrista disse assim: o senhor é pai de fulano? Sim, sou pai de fulano. Disse: olha, eu fiquei impressionado, ele está muito machucado. Mas o tempo todo ele vinha fazendo uma oração, pedindo a Deus perdão. Me perdoe, Deus, me perdoe por ter desviado dos seus caminhos. Me perdoe, Deus, eu quero voltar para o Senhor, eu quero me dedicar ao Senhor. E fez inúmeras orações repetidas pedindo perdão a Deus. E o pai ficou muito feliz no dia do sepultamento daquela criança, daquele menino. O pai dizia para todo mundo ouvir: eu estou muito feliz, porque Deus tinha me prometido que o meu filho seria resgatado, e foi. Eu quero dizer isso, se houver algum pai aqui que o filho está desviado, creia na promessa de Deus, ele vai voltar em nome de Jesus. Creia nisso. A palavra de Deus não volta vazia. Uma fé que gera transformação, persevera em oração, é fiel aos votos que faz a Deus, confia na palavra de Deus. Em último lugar, essa fé crê no milagre. Ela disse: espero que sejais benevolente para com a tua serva. Versículo 18 a 20. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido, já não estava mais triste. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Deus se lembra daqueles que abrigam em seu coração a certeza de um milagre. Deus honra a fé daqueles que esperam no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós devemos exercitar essa fé. Ana tinha plena certeza de que aquilo que antes era impossível, agora é uma realidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Hebreus capítulo 11 vai dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. A pergunta que eu faço a você é: no início eu desafiei você a pensar em situações da sua vida que precisavam sofrer uma transformação. Você pensou nisso? Desafiei você a pensar em alguém que você ama, com quem você convive, que precisa de transformação. Talvez o ambiente onde você está precisa de transformação. Eu queria desafiar você a praticar e exercer essa fé que transforma. Primeiro, seja perseverante em oração. Se você fez algum voto ao Senhor, cumpra esse voto.
confie na palavra que vem do Senhor e creia que não há impossível para o Senhor. Eu já vi ambientes de trabalho serem transformados pela oração de uma única pessoa. Já vi famílias serem transformadas pela fé que transforma, exercida por apenas uma pessoa. Eu já vi igrejas serem transformadas. E essa doce promessa que a gente é desafiado a crer, a buscar, sabendo que Deus tudo pode fazer. Sabendo que os olhos do Senhor estão voltados para esse lugar. Sabendo que a mão poderosa do Senhor está sobre nós. E aquele quem está em casa também, sabendo que nesse momento, a ação poderosa do Senhor está dirigida à sua vida. Que você possa fazer como Ana, no momento da angústia, da tristeza, da necessidade da transformação, buscar a doce presença do Senhor. Será que